Nossa aula de hoje vai tratar sobre o artigo de opinião. Mas antes de apresentarmos os objetivos específicos da aula de hoje, vamos resgatar o que vimos na aula passada? Na aula anterior, nós também estudamos sobre o artigo de opinião e o tema foi o isolamento social. Não sei se vocês recordam, mas nós falamos sobre o isolamento social vertical e o isolamento social horizontal. Nós lemos, ou vocês leram, com o apoio de uma audioaula, um artigo sobre o Covid-19, em que dois autores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul defendiam o isolamento horizontal como uma medida de prevenção do aumento do número de contágio. Percebemos naquele momento que os autores, eles defendiam ou assumiam uma posição frente ao tema. Bem, a partir dele nós identificamos o que eram questões polêmicas que incomodam a sociedade. Além do tema do isolamento social, nós nos debruçamos um pouco, muito rapidamente, sobre outros temas que também são temas polêmicos, como a descriminalização do aborto, descriminalização da maconha e assim por diante. Nós começamos uma discussão sobre uma questão polêmica atual, que é o isolamento social e vertical. Lemos o artigo de opinião, conforme já foi destacado, e identificamos a posição do autor sobre a questão polêmica. Identificamos também os argumentos do autor. Naquele momento, vocês responderam a um questionário sobre este texto e encaminharam para o meu e-mail. Aqueles que assim fizeram, eu corrigi e retornei. Muitos facilmente conseguiram identificar o que era uma questão polêmica, qual a posição assumida pelo autor e quais eram os exemplos de argumentos que eram utilizados ali. E na aula de hoje, o que vamos ver? Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje são discutir a influência social sobre nossas visões de mundo. Nós vamos ler um artigo de opinião sobre outro tema. Nós vamos identificar os tipos de argumento do autor. Vamos diferenciar fatos de argumentos e vamos redigir um artigo de opinião. Essa redação, vai ficar como uma tarefa. Lembrando sempre que artigos de opinião é um gênero de texto na qual um autor ou autores deste artigo, eles se posicionam frente a uma questão polêmica da sociedade. Lembrando que uma questão polêmica é um assunto ou um tema que divide a sociedade em uns que apoiam determinada postura ou posicionamento e outros que têm uma opinião completamente divergente. Lembrando também que dentro de um artigo de opinião, além de defender o seu ponto de vista, o autor utiliza argumentos que dão sustentação a esse posicionamento. Por isso, ele utiliza dados, ele utiliza argumentos para que esse ponto de vista seja sustentado. E aí nós vamos analisar como é que as nossas visões de mundo interferem no modo como a gente opina, no modo como a gente se posiciona frente ao mundo. Para isso, nós vamos fazer um pequeno exercício, bastante interessante. Observe a imagem que está aí na lateral por 30 segundos. O que você vê? Certamente você viu uma jovem. Quantos anos aproximadamente ela teria? Qual a profissão dela? A qual classe social ela pertence? Ela mora no campo ou na cidade? Ela parece uma mulher do nosso tempo ou de uma época antiga? Quais as características da personalidade dela que você diria que estão presentes? Bem,
Provavelmente você disse que a imagem é de uma jovem com menos de 30 anos. Parece que ela é bastante simpática. Talvez você tenha dito que ela é uma mulher da classe média. Talvez que ela seja uma mulher da zona rural, por causa do chapéu. Agora, observe essa outra imagem por 15 segundos. O que você vê agora? Quantos anos ela tem? Qual a classe social dessa pessoa? Ela é uma pessoa da zona urbana ou rural? Qual seria a profissão dela? Bem, provavelmente você dirá que a mulher do desenho 2 tem aproximadamente 20 anos de idade. Acredito que você achou que ela é bem bonita. Parece que veste-se bem. Se pensarmos no tipo de atividade profissional que ela se dedica, acho que poderíamos dizer que ela trabalha com moda. Diríamos até que ela é uma modelo bem-sucedida? Pode ser. Nosso entendimento do mundo nos permite fazer essas afirmações. De acordo com aquilo que nós já vivemos, daquilo que nós conhecemos sobre o mundo e sobre como ele se organiza, nós podemos afirmar ou fazer suposições ou levantar hipóteses, como fizemos a respeito dessas duas imagens que a gente viu. Mas e se eu afirmar a você que esta última imagem é de uma mulher idosa? Olhe para a imagem novamente. Consegue ver uma mulher idosa? Tente mais um pouco. Se você não estiver conseguindo, peça a um adulto para te ajudar. Caso você ainda não consiga ver, olhe para o colar no pescoço da jovem e tente ver a boca de uma mulher idosa. Imagine que o queixo da jovem é o nariz da idosa e a orelha da jovem, o olho da idosa. Conseguiu ver? Se ainda não, tente mais um pouco. Visões de mundo. Esse exercício que fizemos é bem simples e ele nos mostra como nossa interpretação do mundo funciona. O fato de você ter olhado a primeira imagem e ter se fixado nela por um tempo condicionou o seu modo de enxergar da segunda imagem. Você olhou para a segunda imagem como olhou para a primeira e somente com um certo esforço, ou talvez bastante esforço, deve ter conseguido enxergar a idosa. Mas por que isso acontece? Como nossa visão de mundo, acontece algo bastante similar ao exercício que acabamos de fazer. Ao nos depararmos com um fato da realidade, geralmente nossa interpretação ela é influenciada por nossas experiências anteriores, os nossos valores, nossa visão de como as coisas e as pessoas funcionam. Isso não é negativo, mas nem sempre nos ajuda a enxergar a realidade com todas as suas complexidades, com todas as suas outras nuances. Por isso, precisamos sempre dialogar com outros ou outras para ampliar nossa visão de mundo, entendermos como as outras pessoas pensam e agem para tomarmos uma posição mais assertiva. Entender como as coisas funcionam amplia nossa visão de mundo, faz com que nós tenhamos argumentos mais sofisticados ou mais convincentes para nos posicionarmos perante as outras pessoas. Isso em várias esferas da vida social. Argumentamos permanentemente.
Argumentamos a favor de um tema polêmico ou argumentamos a favor de algo que nos beneficia. Isso faz parte da vida. Fazemos isso em família, fazemos isso com os amigos, fazemos isso na sala de aula, no nosso trabalho. Em todas as esferas da nossa vida, nós estamos sempre tendo contato com temas que vão exigir de nós um posicionamento. Esse posicionamento, quanto mais ele for baseado no senso comum, menor a possibilidade de eu conseguir convencer os outros. O meu entendimento de mundo é um entendimento importante, mas ele é um entendimento particular. Ele não sustenta, pelo menos até que eu seja uma autoridade no assunto, ele não sustenta a minha posição. Eu preciso recorrer a dados, como por exemplo, outro dia assisti na televisão, na emissora tal, que o médico infectologista comunicou, quer dizer, você está recorrendo a vozes de outras pessoas para poder sustentar aquela opinião. E isso é muito importante. Sempre que fazemos isso, nós damos maior ênfase ou damos maior credibilidade àquilo que estamos falando. Bem, mas o que isso tem a ver com artigo de opinião? Esse é um fato importante. Artigo de opinião e as diferentes visões de mundo. Como nós vínhamos dizendo, sempre diante de um tema polêmico, não é tão fácil tomar um posicionamento. Às vezes eu mesmo vou titubear, eu vou olhar para determinado tema e vou pensar: poxa, por esse lado é bom isso, por outro lado existem outras questões e às vezes eu tenho até dificuldade de me posicionar, e isso é completamente normal. No entanto, na medida em que eu vou pesquisando e descobrindo mais coisas, isso me ajuda a tomar um posicionamento. Quando eu escrevo um artigo de opinião, eu preciso ter muita clareza, como no exercício que fizemos, que as pessoas com quem eu convivo, o lugar onde eu vivo, o momento histórico em que eu estou, ele influencia a minha visão de mundo. As minhas palavras, as minhas ideias, elas não são só minhas. Elas são influências de outras visões de mundo, de outras pessoas com quem eu convivo. Por isso é que nós devemos buscar, além das visões de mundo das pessoas com quem convivemos, as visões de mundo de especialistas naquele assunto. É isso que contribui para que o meu texto, para que o meu discurso, ele seja cada vez mais convincente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos ler um artigo de opinião chamado Meu Celular, Minha Vida. Mas antes da gente ler, observem o título deste texto: Meu Celular, Minha Vida. Sobre o que você acha que o artigo vai tratar? Quais são as hipóteses que vocês levantam? 30 segundos para vocês pensarem sobre essas perguntas. Bem, suponho que vocês devem ter identificado que o título desse artigo, Meu Celular, Minha Vida, faz uma referência ao programa chamado Minha Casa, Minha Vida, que é um programa do governo que facilita a compra da casa própria para pessoas de baixa renda. Este título, então, ele se parece ou ele faz uma referência ao programa Minha Casa, Minha Vida, por isso Meu Celular, Minha Vida. Provavelmente vocês devem ter percebido que o título ele está insinuando ou deixando transparecer para quem ainda não leu o texto que o celular é uma coisa muito importante na minha vida, tanto que se vocês observarem o título novamente, ele diz Meu Celular, Minha Vida, ou seja, a minha vida é o meu celular. Então provavelmente o texto
vai tratar de um assunto sobre o papel do celular na vida das pessoas. Caso você não tenha identificado essas coisas, talvez lhe falte um pouco de treino. Com o tempo, sempre quando você ler um artigo, ler o título de uma notícia, tente antecipar, levantar hipóteses sobre o que o texto vai tratar. Isso é muito interessante porque, além de ser um excelente exercício cognitivo, ele ainda contribui para você interpretar melhor e ter maior foco na leitura do texto. Vamos lá? Nós vamos ler então o texto do Frei Beto chamado Meu Celular, Minha Vida. Nós vamos fazer o que eu chamo de leitura compartilhada. Nós estamos aqui num vídeo, então você pode parar esse vídeo, ler este texto e depois você volta e nós faremos uma leitura compartilhada. O que seria essa leitura compartilhada? Infelizmente, eu não tenho os alunos aqui, ou os estudantes, para poder fazer um círculo e nós lermos conjuntamente, dialogando com vocês e dialogando com o texto. Então, em face disso, eu vou ler o texto e vou fazer pequenas paradas para chamar a atenção de vocês para alguns elementos do texto. Sobretudo para as questões de interpretação, para garantir que vocês tenham conseguido compreender todas as palavras e todos os elementos que são utilizados no texto. Mas o meu foco principal vai ser chamar a atenção de vocês para os elementos textuais que caracterizam o texto como um artigo de opinião. Lembrem-se que o artigo de opinião é um gênero de texto cujo objetivo é convencer o leitor do ponto de vista daquele que escreve o texto. Então, provavelmente, o autor do texto vai utilizar vários argumentos para sustentar o ponto de vista dele. Isso não significa que você precisa concordar com ele. Além disso, o artigo de opinião, ele é um texto da tipologia dissertativa, ou seja, vai dissertar sobre um determinado assunto. Não é um texto que vai contar uma história, não é uma fábula, não é um conto, não é uma crônica. É um texto que vai falar sobre a opinião, vai defender um ponto de vista. Vamos lá? Bem, terminamos de ler o texto Meu Celular, Minha Vida. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para algumas questões que vão ser importantes para nós fazermos uma retomada de tudo aquilo que fizemos na leitura compartilhada. E vai fazer com que a gente compreenda melhor tanto o texto quanto o gênero artigo de opinião, identificando as características que são peculiares a esse gênero textual. Bem, como nós vimos na aula anterior, o artigo de opinião organiza-se em torno de uma tese, isto é, uma ideia central que o autor visa a defender sustentando-se em argumentos. No texto lido, qual a tese defendida ou a opinião do autor sobre o uso do celular? Ele defende o uso do celular ou ele diz que o uso do celular compromete a vida das pessoas? Ao final do texto, o autor retoma a tese que ele defende. Como podemos ter certeza de que o uso excessivo do celular é uma doença? Como ele comprova isso? Para sustentar sua tese, o autor explica que o uso do celular interfere em vários tipos de relações das pessoas. Identifique no texto, para cada área da vida, como o celular vem interferindo. Nas relações entre as famílias, nas relações matrimoniais ou no casamento, nas relações com os amigos, nas atividades como leitura e trabalho, e também na relação das pessoas com elas mesmas.
Para responder essas questões, eu vou deixar 2 minutos. Então, quais os tipos de argumentos que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar especificamente os argumentos de autoridade, argumento de princípio, de exemplificação, argumento de causa e consequência. Essas nomenclaturas, elas são apenas didáticas para favorecer o ensino sobre quais as formas que podemos utilizar para convencer o nosso interlocutor sobre o nosso ponto de vista. Conforme nós falamos em determinado momento dessa videoaula, os argumentos, eles estão a serviço do convencimento de alguém. O argumento é nosso, mas para argumentar sobre o nosso ponto de vista, nós utilizamos dados de alguma autoridade no assunto, nós recorremos a uma lei ou algum princípio universal, nós damos um exemplo, ou nós mostramos quais são as causas e as consequências de determinado comportamento ou de determinada ação que vão dar sustentação àquilo que a gente vai dizer. E aí vamos mostrar para vocês agora quais são exemplos desses tipos de argumentos. Existem outros tipos de argumentos com nomes diferentes, mas o que nos interessa nesse momento e os mais utilizados são esses tipos. Então vamos começar pelo argumento de autoridade. Neste tipo de argumento, o autor utiliza a opinião de uma pessoa ou de uma instituição considerada uma autoridade na área. Vamos ver um exemplo. De acordo com a pesquisa TIC Educação de 2016, o celular já faz parte da vida de 93% da população brasileira, incluindo, é claro, muitas crianças e jovens. Por isso, proibir o uso do celular em sala de aula pode não ser uma boa alternativa. Os aplicativos, funcionalidades e facilidades dos celulares auxiliam no contexto pessoal e também podem ser inseridos no ambiente escolar como prática educacional. Por que este exemplo é um exemplo de argumento de autoridade? Vamos observar o que está sendo trazido neste parágrafo. A gente tem uma pesquisa de uma instituição que é uma autoridade no assunto, vejam que é uma instituição de tecnologia da informação, que trabalha com educação e diz que o celular já faz parte da 93% da população brasileira, incluindo muitas crianças e jovens. Nas frases seguintes, né?
Proibir o uso de celular pode não ser uma boa alternativa? É uma ideia do autor, mas para sustentar essa ideia, ele utiliza esse dado anterior, que é um dado de uma autoridade no assunto. Por quê? Qual é a intenção do autor, né? Dizer assim, se faz parte da vida de 93% da população brasileira, não é uma boa alternativa deixar isso de fora. Aí ele arremata a seguir. Os aplicativos, funcionalidades e facilidades dos celulares auxiliam no contexto pessoal e também podem ser inseridos no ambiente escolar como prática educacional. Então veja que essas duas frases finais, elas são de autoria ou é uma opinião do autor, mas ele não faz isso isoladamente, ele utiliza um argumento ou um dado de uma autoridade no assunto, que seria essa instituição chamada TIC Educação, que fez uma pesquisa séria no assunto e chegou a essa conclusão. Não é fácil, não é difícil de chegar a essa mesma conclusão a que chegou essa pesquisa, basta que olhemos a nossa vida ao redor. Por mais que nós sejamos uma parte de toda a sociedade, nem todas as pessoas vivem como nós vivemos, a gente pode sim dizer que a maior parte da população brasileira, né, a sua grande maioria, possui aparelhos celulares. E deixar isso de fora, então, segundo esse trecho aqui, pode não ser uma boa alternativa. Notem que esse argumento ele difere muito daquele texto que nós lemos do Frei Beto. Então é uma opinião distinta. Daí, por isso é uma questão polêmica. Vamos a um outro argumento. O argumento de princípio. É baseado num princípio ou crença universal, ou seja, aquilo que é aceito por uma sociedade como válido em um determinado momento histórico. Vamos a um exemplo. O projeto de lei número 860/2016 altera a lei 12.730 de 2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. Segundo o governo do estado de São Paulo, até outubro de 2018, sistema Wi-Fi e banda larga serão instalados em todas as 5.000 escolas da rede. Além disso, a BNCC, ou a Base Nacional Comum Curricular, prevê o uso da tecnologia na escola, tendo em vista que a sociedade está imersa no meio digital. Sendo assim, é evidente a importância de se explorar este recurso em prol da formação do aluno e de sua interação com o mundo. Este exemplo, ele traz uma legislação. Lá em 2016, aqui não tem o conteúdo de ambas as leis, né? Mas ele cita o projeto de lei 860 de 2016, que, vejam, foi publicado 9 anos depois da lei 12.730 de 2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. Quem que proibia o uso de celulares em escolas estaduais? A lei 12.730, porque vejam que é logo depois dela, tem o pronome que, não, o pronome relativo que está exercendo a função de sujeito para essa segunda frase aqui, né? Lembra as orações substantivas, né? Que vocês aprenderam há pouco com a professora. Então, nessa frase aqui, a gente tem um exemplo de um argumento de princípio. Por quê? O autor recorre a uma legislação para validar aquilo que ele está dizendo. E ele não usa apenas uma lei, ele usa o currículo. A Base Nacional Comum Curricular, que para quem não sabe, é o documento que foi aprovado há quase 2 anos, que diz o que todos os estudantes devem aprender nas escolas públicas e privadas do Brasil. Essa Base Nacional Comum Curricular diz que tem que ter a tecnologia na escola. Então, logicamente, porque a escola não está apartada da sociedade, a escola faz parte dela. Então, segundo o argumento do autor, baseando-se nesses 2 princípios, né, da legislação, é evidente a importância de se explorar esse recurso em prol da formação do aluno. Então vejam que, novamente, para afirmar que é evidente a importância de se explorar esse recurso em prol da formação do aluno e da sua interação com o mundo, é uma frase do autor, é a opinião dele, mas para dar força a isso que ele está dizendo, ele recorre a 2 princípios universais, que são da legislação. Ou seja, eu não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo que a
que o uso do celular em sala de aula é importante. A lei me ampara. A Base Nacional Comum Curricular diz que é isso que eu tenho que fazer. Sacaram? Vamos a um outro exemplo. Argumento por evidência. Justifica-se a opinião do autor relacionando-as às evidências da vida comum. Exemplo. O aparelho celular pode se tornar um rico instrumento de aprendizagem. A maioria dos smartphones atuais possui inúmeros recursos que podem ser utilizados neste sentido. Câmeras, gravador de voz, mapas, além do acesso à internet. Estes recursos e também a presença de aplicativos educativos são evidências de que o celular pode ser utilizado na sala de aula com fins educativos. Olha que interessante a construção deste parágrafo. E é isso que nos importa na hora de escrever. Começar a utilizar os recursos da língua para fazer um texto mais interessante. Os outros dois exemplos que foram dados, primeiro o autor trouxe um dado, né? No primeiro exemplo de autoridade, no segundo um exemplo, um princípio universal, que ele utilizou a lei, e depois ele dizia a opinião dele. Aqui não. Aqui ele já começa o parágrafo, observem. O aparelho celular pode se tornar um rico instrumento de aprendizagem. Esse é o tópico frasal, ou é a frase que ele vai, ao longo do resto do parágrafo, explicar melhor. Por que o celular pode se tornar um rico instrumento de aprendizagem? Essa é a opinião de alguma autoridade no assunto? Ou de alguma legislação? Não, notoriamente é do próprio autor. Aí ele desdobra. A maioria dos smartphones atuais possui inúmeros recursos que podem ser utilizados nesse sentido. Aí ele exemplifica: câmeras, gravador de voz, mapas, além do acesso à internet. Esses recursos e também a presença de aplicativos educativos são evidências de que o celular pode ser utilizado na sala de aula com fins educativos. Então vejam que ele utiliza evidências da vida comum ou exemplos da vida comum para justificar o argumento que ele está, a frase que ele está afirmando, que é o argumento que o aparelho pode sim ser um rico instrumento de aprendizagem. E o argumento de causa e consequência? É consequência. É quando o autor apresenta um fato, um dado e, por consequência lógica, leva o autor a concluir o que ele pretende defender. Ai, que óbvio. Não é tão óbvio assim, vamos ver. Vamos a um exemplo. Não tenho dúvida de que o celular atrapalha os estudos. Tenho notado piora na minha concentração, perda de memória e me sinto mais cansado. O relato é de Renan Baleiro Costa, 20 anos, estudante de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Abre aspas, existe o lado positivo. Em um instante, tenho acesso a textos acadêmicos, leis, mas quando uso o celular em excesso, me sinto menos produtivo. Completa. Então veja que aqui o autor, vamos supor, se ele estivesse escrevendo um texto, desculpem, de artigo de opinião defendendo o uso do celular ou indo contra o uso do celular, né? Ele poderia utilizar este argumento de causa e consequência. Qual é a causa do fato de o celular atrapalhar os estudos? Porque, novamente, o parágrafo começa com um tópico frasal. Ou, o que é tópico frasal, professora? Vocês vão aprender isso melhor no ensino médio. Mas, só para dar uma pitadinha, o tópico frasal é aquela frase no início do parágrafo que sinaliza para quem vai ler ou convida o leitor a identificar o que vai vir a seguir. Então vamos ao parágrafo que está aqui. Não tenho dúvida de que o celular atrapalha os estudos. Quem está lendo já sabe o que ele vai discorrer ou falar ou escrever no resto do parágrafo. Mas ele sintetiza a ideia do parágrafo inteiro num tópico frasal, numa frase que introduz o parágrafo e deixa a escrita com um estilo muito sofisticado.
A gente utiliza muito esses recursos na fala, às vezes até sem perceber. Por quê? Porque nós estamos em meios sociais que às vezes a gente escuta, assiste muitas palestras, lê muitos livros e a gente internaliza essa gramática meio que de forma orgânica, né? Sem pensar muito sobre ela. Mas o estudo da língua portuguesa nos permite ampliar essa noção da gramática da língua portuguesa de forma mais intencional. Então vejam que tem o tópico frasal, não tenho dúvida de que o celular atrapalha os estudos, e aí ele vai dizer por quê a seguir. Tenho notado piora na minha concentração, perda de memória e me sinto mais cansado. Essa é a consequência. Qual é a causa? Ele diz, quando uso o celular em excesso, me sinto menos produtivo. Então, o uso do celular em excesso é a causa da consequência da perda de memória, da piora da concentração e dele se sentir mais cansado. Ele ainda traz no texto um lado positivo, que é, em um instante, tenho acesso a textos acadêmicos. Vamos lembrar que ele é um estudante de direito, né? Então imagine um estudante de direito numa aula e o professor diz lá, a lei 9396 de, sei lá, 1996 diz que, aí ele fala, que lei é essa? Vai lá no celular, entendeu? Então quer dizer, o celular neste caso ampliaria os conhecimentos a que ele está tendo acesso ali na aula, né? Por outro lado, se ele ficar numa rede social ou se perder, aí ele já vê uma chamada de uma notícia lá que ele descobriu que um deputado foi pego em flagrante num delito e tal, ele já vai lá e acessa, ele perde o que está ali na aula. Então, ao mesmo tempo, aí eu já estou extrapolando o texto, não tem nada disso escrito no texto, tá? Mas a gente só está mencionando, falando um pouco aqui sobre o uso do celular na sala de aula. O que nos importa? Entender que, retomando, né? Um artigo de opinião, ele tem o objetivo de convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Você tem que se posicionar a favor ou contra aquela questão polêmica e você precisa utilizar argumentos a favor do seu ponto de vista. Lembrando que os argumentos, eles podem ser de autoridade, de causa e consequência, de exemplificação ou evidências, pode ser de autoridade. E você usa esses recursos intencionalmente. Com qual finalidade? De novo, convencer o leitor. E por que convence? Porque não é só você quem está dizendo. Você está recorrendo a um princípio universal, a um valor para toda a sociedade, né? É inegável que, por exemplo, um argumento de princípio aqui sobre esse assunto do uso do celular, que nós poderíamos dizer, é possível ficar sem nos comunicarmos nessa era da comunicação? Absolutamente não. Então, como é que nós vamos colocar a sala de aula num ambiente completamente alheio a todo o universo comunicacional que estamos vivendo na vida fora da escola? Veja, aqui, rapidinho, eu recorri a um princípio universal para falar, para dar força ao argumento de que é importante o uso do celular. Mas a minha opinião não importa, o que importa é a opinião de vocês. O que vocês vão fazer agora? Agora é com você. Até o momento, nós lemos 2 artigos de opinião. O primeiro, sobre isolamento social horizontal e isolamento social vertical. Nós utilizamos esse texto apenas com a finalidade de entender a estrutura, entender o que é argumento, entender o que é questão polêmica e o que é se posicionar. Isso foi na aula da semana passada. Na aula de hoje, nós lemos o artigo de opinião com o objetivo de entender a organização textual, ou seja, retomar a ideia de que é preciso se posicionar, que existe um tema polêmico e que eu utilizo argumentos a favor, ou a favor do meu ponto de vista. Nós utilizamos aqui dentro dessa aula argumentos a favor do uso do celular, quando eu expliquei os argumentos, e argumentos contra o uso do celular, seja na vida na escola ou fora dela. Então, a partir disso, nós aprendemos o que é questão controversa, aprendemos a identificar o posicionamento do autor e como ele utiliza esses diferentes argumentos para defender a sua tese. A partir do tema uso de celular na sala de aula, escreva um artigo de opinião. Seu objetivo é convencer o seu leitor do seu ponto de vista ou da sua opinião. Dicas.
Antes de começar a escrever, pense qual é a sua opinião. Toda questão controversa, ela exige uma parada e uma análise de todos os prós e contras. Procure textos na internet, identifique a posição de diferentes especialistas sobre a educação, inclusive especialistas educacionais, que são os seus pais. Utilize dados para dar maior força na sua argumentação e não esqueça de refutar as ideias contrárias, pois, se tratando de tema polêmico, muitos leitores podem ter uma opinião diferente de você. Ai, professora, o que é refutar, né? As ideias contrárias. Um exemplo, eu sou professora. Posso dizer que o uso do celular na sala de aula, eu não penso assim, mas vamos supor que eu pensasse, que o uso do celular na sala de aula seria uma coisa ruim. Então, você poderia dizer, para refutar a ideia contrária, né? Você é a favor do uso do celular na sala de aula e você, para refutar, você diz: muitos professores poderiam dizer que os alunos se distraem na aula utilizando o celular em redes sociais, mas para isso bastaria criar um contrato pedagógico que mencionassem que todos se comprometessem a não utilizar as redes sociais na sala de aula e utilizar o telefone celular apenas de forma pedagógica. Não sei se isso seria possível, mas esse seria um bom argumento. É isso que é refutar a ideia. Você traz um argumento de alguma autoridade no assunto, por exemplo, um professor, e você refuta a ideia dando alguma alternativa, tá? Não sei se me fiz me entender, mas se você tiver dúvida, volta à filmagem um pouco, assiste de novo, converse com seus pais, manda uma mensagem para mim, né? Você tem meu celular, você tem meu e-mail, seria muito legal dialogar mais com vocês. E aí, ou seja, você vai escrever esse texto e vai imaginar que ele será veiculado no jornal da sua escola. Ah, a minha escola não tem jornal. Vamos supor que tivesse, tá bom? Por favor, não estraga a brincadeira. Então, assim, no jornal da escola ou num blog da escola. Ah, minha escola não tem blog. E eu pergunto para vocês no 9º ano, por que ainda não criaram? Vamos lá. Ou seja, ele será lido pela coordenadora, pela diretora, por seus colegas e pelos seus pais. E aí você então vai escrever esse artigo e vai imaginar que ele poderia veicular num espaço de publicação de textos da escola. E se, de novo, né, a escola não tiver, a gente bem que poderia criar, né? Seria uma ótima forma de vocês terem expressão dentro de um veículo tão importante que é um blog, por exemplo. Bem, gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que essa semana seja produtiva, conto com vocês para produzir o artigo de opinião e vou usar aquele velho argumento, né? O conhecimento, ele é um bem em si mesmo. Eu sei que muitas vezes o conhecimento é utilizado como uma moeda de troca. Ah, para eu entrar no ensino médio, para eu entrar numa faculdade, para eu ter um bom emprego, para eu ser bem sucedido na vida, mas o conhecimento é mais do que isso. O conhecimento é um bem em si mesmo. Ele nos facilita entender o mundo e agir nele, produzindo ações para o bem comum. Então, eu finalizo a aula de hoje com essa mensagem e espero que vocês se comuniquem comigo, tá bom? Grande beijo!